Olá, turminha do oitavo ano. Vamos então para a nossa última parte do sistema cardiovascular. Já vimos a questão dos sistemas atuarem de forma integrada, já vimos a questão dos diferentes tipos de vasos, que são artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, e agora a gente vai falar sobre esse tema pequena e grande circulação. No sistema cardiovascular humano, esse nosso sistema cardiovascular, ele apresenta dois caminhos por onde o sangue circula. Um lado a gente vai ver neste sentido aqui, quando o coração levar sangue para o pulmão e o pulmão retornar para o coração, e o outro sentido, né, esse aqui no caso é o da pequena circulação. E quando a gente olhar agora do coração para a distribuição do corpo de uma maneira geral, nós estamos falando agora da grande circulação. Então vamos acompanhar aqui na imagem, ó, o sangue pobre em oxigênio que chega, né, do corpo para o coração, ele é impulsionado então para o pulmão, tanto do pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo, pela artéria pulmonar. Lá no pulmão, essa artéria ela vai se ramificando em capilares e é o momento em que ocorre a hematose, que é o processo de trocas gasosas que acontecem nos capilares dos alvéolos. Aqui a gente tem a saída do gás carbônico e a chegada do oxigênio pelo processo do sistema respiratório. Então eu tenho sangue, né? É pobre em oxigênio e agora vai voltar para o coração através da veia pulmonar um sangue rico em oxigênio. Percebem aqui que a gente tem duas cores de vasos sanguíneos, a de cor azul e a de cor vermelha. A de cor azul, ela nos refere àquele vaso que vai transportar o sangue pobre em oxigênio ou rico em gás carbônico, que é chamado então de sangue venoso. E o vaso de cor vermelha, ele nos reporta ao transporte de sangue, né, que é rico em oxigênio e em menor quantidade de gás carbônico. Então é o sangue arterial. Mas não confundam sangue arterial passar apenas por artérias e sangue venoso passar apenas por veias, porque sempre há exceções. O próprio coração já nos mostra. Quando sai do coração para os pulmões, a gente tem aqui, ó, um sangue venoso passando por uma artéria pulmonar. E quando ele retorna do pulmão para o coração, ele volta por uma veia. Então eu tenho um sangue arterial passando por uma veia. Então não é 100% que a gente pode dizer sangue arterial passa por artérias e sangue venoso passa por veias, né? Então, o sangue agora, né, que voltou rico em oxigênio dos dois pulmões, tanto do direito quanto do esquerdo, então a gente viu a pequena circulação, ele vai ser impulsionado pelo coração agora para o corpo pela veia aorta, que vai levar aqui, ó, para os nossos órgãos, para as nossas células, tanto, né, dos membros inferiores quanto para a região da cabeça. Lá nas células a gente tem os capilares, que aí vão levar o oxigênio e nutrientes para as células. Vai ocorrer então o que? O processo, né, uma reação química para a produção de energia e vai gerar substâncias que não vão mais ser necessárias para o nosso corpo. Então aí o sangue agora vai trazer, né, para que ele possa ser então, né, vai trazer para que ele possa ser filtrado pelo nosso rim e as substâncias que não precisarem serem eliminadas. Já o gás carbônico, ele permanece porque ele vai ser eliminado pelo pulmão, né, na expiração. Então, se na inspiração a gente absorve oxigênio, na expiração a gente libera o gás carbônico. Então, aqui a gente percebeu que existe a pequena circulação, quando eu falo coração, pulmão, coração, e a grande circulação, quando eu falo coração, corpo, corpo, coração. Perfeito? Então a gente tem isso aí na imagem. Como o sangue circula aí por dentro de vasos, né? Ora artérias, ora arteríolas, ora capilares, ora vênulas e ora veia, tá? Nosso sistema cardiovascular ele é classificado como fechado. E pelo fato do coração passar dois tipos de sangue e esses sangues não se misturarem, porque eu tenho aqui sangue
pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, né, que é o sangue venoso, e o sangue arterial, que é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, né, pelo fato de passar aí 2 vezes pelo coração, nossa circulação, então, ela é chamada de dupla. Então, o sistema circulatório, no caso dos seres humanos, ele é classificado como fechado e duplo. Fechado porque está dentro de vasos e duplo porque ele não se mistura aqui no nosso coração. Tudo bem? Então, indo para frente, a gente viu esse texto justamente o que traz aquilo que eu acabei de falar para vocês, os tipos de sangue e o nome dos vasos. Nós temos o sangue rico em oxigênio, tá? Que é chamado de sangue arterial. E nós temos o sangue pobre em oxigênio, que é chamado de sangue venoso. Mas não confundam sangue arterial, que passa pela artéria, e nem sangue venoso, que passa pela veia, né? Porque nós temos aquela exceção do coração, tá? Que aí sai sangue do coração para o pulmão por uma artéria pulmonar e esse sangue é venoso. E ele volta do pulmão para o coração por uma artéria, e é o sangue arterial. Então, esse texto está falando para a gente não se confundir com relação a isso. E por fim, a gente teve um outro texto que diz o seguinte: outras formas de circulação. Se nosso sistema cardiovascular ele é fechado, significa que existe algum que seja aberto? A resposta é sim. No tipo aberto, todo o sangue ou líquido correspondente, né, que tem essa função que o sangue faz, sai dos vasos e banha os tecidos, levando nutrientes e oxigênio. Ao ser conduzido novamente ao interior dos vasos, traz as substâncias que devem ser eliminadas. Encontramos o sistema cardiovascular aberto em insetos. Neste caso, ele não tem o papel de transporte de oxigênio, mas sim de troca de nutrientes e de excretas, né? Assim como nos moluscos e nos crustáceos. O que o texto está falando? Que para nós, seres humanos, o sangue leva tanto gases, né, oxigênio, gás carbônico, quanto nutrientes. Para aqueles representantes que têm um sistema circulatório aberto, como os insetos, os moluscos e os crustáceos, o líquido que vai circular por eles não tem a responsabilidade de levar os gases, ele só leva os nutrientes, tá? Existem também seres que não têm um sistema cardiovascular organizado. Em geral, o transporte das substâncias é feito de célula a célula, como ocorre lá nas águas-vivas, que é um grupo de invertebrados, que é o segundo grupo de invertebrados que normalmente a gente estuda no processo evolutivo, né? Nas plantas também existe um sistema de transporte de substâncias, mas não circula, né? Mas que não circula pelo corpo. São chamados vasos condutores, que levam água e sais das raízes para as folhas e distribuem água com substâncias orgânicas para todas as partes da planta que delas necessitam. O que esse trecho final está falando? Que para que as plantas possam fazer fotossíntese, tem que ter um vaso condutor que vai levar a água e os nutrientes da raiz para as folhas. Lá nas folhas vai ocorrer a fotossíntese, que é a produção do alimento, né, da planta, e além disso ela libera o oxigênio para o ar. Esses nutrientes que foram produzidos, esse alimento, ele precisa voltar agora para nutrir as células da planta, senão ela vai morrer. E aí ele volta por um outro vaso condutor, esse líquido agora trazendo aquela substância mais elaborada. Então, quando sai do sentido de baixo para cima, a gente chama de o líquido que circula, né, dentro desse vaso condutor é a seiva bruta, e quando ele volta após a fotossíntese, né, para as partes de novo das células da planta, trazendo os nutrientes, a gente chama de seiva elaborada, tá? Então passa por um outro vaso condutor, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!